Olá, tudo bem? Esta é a disciplina Políticas Sociolinguísticas e Diversidade. Nós estamos no módulo 3, Políticas Linguísticas e Ativismo. Então, neste módulo, você irá explorar as relações entre as políticas sociolinguísticas, o ensino de línguas e o ativismo, abordando então como essas práticas influenciam e são influenciadas pelo contexto social e cultural. Nesta unidade 1, Políticas de ensino e expansão do mercado linguístico, nós abordaremos como as práticas educacionais moldam o ensino de línguas, desde a implementação de línguas oficiais até a inclusão de línguas minoritárias nos currículos escolares. Nós iremos analisar juntos exemplos reais de como a obrigatoriedade do ensino de inglês no Brasil e a revitalização, ou também chamada de pró-revitalização de línguas indígenas, destacando a importância dessas políticas na promoção da diversidade linguística. Além disso, nós vamos também explorar um pouco mais sobre a expansão do mercado linguístico, observando como a globalização e também a internacionalização das economias impulsionam a demanda por profissionais e serviços linguísticos qualificados. Vamos lá? Então, a globalização econômica e cultural, ela aumentou a necessidade de comunicação transnacional, tornando o domínio de línguas globais, como o inglês, essencial para a participação em mercados de trabalho internacionais. Isso é evidente no Brasil com o ensino obrigatório do inglês, desde a LDB de 1996. A expansão do mercado linguístico envolve a promoção e a valorização de línguas em contextos tanto econômicos quanto culturais. Isto pode ocorrer mediante algumas iniciativas que incentivam o aprendizado de línguas estrangeiras, bem como a produção de materiais didáticos, a tradução, a interpretação e a globalização de serviços fornecidos por linguistas especializados. A globalização e a internacionalização das economias, elas têm impulsionado a demanda por serviços linguísticos. Então, as empresas e organizações precisam se comunicar em diversos idiomas, em diversas línguas, para alcançar mercados considerados globais, o que gera uma demanda crescente por profissionais cada vez mais capacitados. Além disso, a indústria do ensino de línguas, incluindo as escolas de idiomas, né, mais famosas ou não, e as plataformas online, que têm se expandido muito nos últimos anos, principalmente com o boom da tecnologia atual. Então, as políticas de ensino e essa expansão de mercado, elas vão desempenhar papéis muito importantes na promoção da diversidade linguística. Então, elas não apenas facilitam a comunicação e a integração nesse mundo globalizado, mas também contribuem para a preservação de línguas ameaçadas e para a valorização das identidades culturais. Essa compreensão e implementação eficaz dessas políticas são essenciais para construir sociedades mais inclusivas e também mais diversificadas. Pensando aqui nas diversidades, podemos lembrar sobre os consumidores, que no mundo global também serão consumidores globais, estarão em pontos diferentes do globo adquirindo esses produtos oriundos desta produção. Bem, a globalização, ela tem transformado profundamente as políticas de ensino de línguas em diferentes países, promovendo a proeminência de certas línguas e marginalizando outras. Então, a globalização econômica e cultural aumentou a necessidade de comunicação transnacional, tornando, né, o domínio de línguas globais como o inglês essencial para a participação em mercados de trabalho internacionais. E aí retoma aqui a questão do inglês, né, que está aí no nosso país desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Bem, além do inglês, outras línguas, né, como o mandarim e o espanhol, por exemplo, também têm ganhado destaque devido ao crescimento econômico da China e à proximidade geográfica e cultural da América Latina. Por outro lado, línguas indígenas e minoritárias muitas vezes são negligenciadas,
Conforme destaca o pesquisador Rajagopalan, desde 2003, as dinâmicas de poder e hegemonia global favorecem as línguas dos países que são considerados economicamente dominantes, marginalizando aquelas de regiões menos influentes. A educação bilíngue e multilíngue é uma prática que está crescendo cada vez mais. E essa prática, ela busca valorizar a diversidade de línguas e promover proficiência em mais de uma língua. No nosso país, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos programas como o Programa Nacional de Educação Escolar Indígena, que visam a preservação das línguas indígenas com educação bilíngue. Esses programas enfrentam desafios significativos, como a escassez de materiais didáticos e também a escassez de professores qualificados. Bom, pensando no contexto internacional, nós temos a União Europeia, que é um exemplo de sucesso, porque ela fez uma implementação de políticas de educação multilingüe. A política da União Europeia, ela promove o ensino de pelo menos duas línguas estrangeiras, desde a infância, visando melhorar as habilidades e promover compreensão intercultural. Na Finlândia, por exemplo, os alunos começam a aprender a primeira língua estrangeira no terceiro ano escolar e a segunda língua estrangeira no quinto ano escolar, refletindo uma abordagem mais robusta e estruturada para o ensino de línguas. As instituições privadas, elas também desempenham um papel muito importante nesta expansão de mercado linguístico, oferecendo diversas oportunidades para o aprendizado. No Brasil, nós temos algumas escolas que são bem conhecidas, como a Cultura Inglesa, Aliança Francesa e Instituto Cervantes, que são exemplos de instituições que contribuem para a promoção do aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil. Além de escolas tradicionais de ensino de idiomas, hoje nós podemos contar também com plataformas digitais. E nós temos duas principais, né, que se destacam, que é Duolingo e Babel. E por meio dessas plataformas, a gente torna possível o aprendizado de línguas de modo mais acessível e também flexível. Essas plataformas, elas utilizam tecnologias digitais para oferecer cursos de idiomas que são personalizados, atraindo milhões de usuários em todo o mundo. A digitalização desse ensino de línguas tem potencializado o alcance das instituições privadas, permitindo que mais e mais pessoas adquiram as habilidades linguísticas essenciais para o nosso contexto globalizado. Nos Estados Unidos, a demanda por aprendizado de línguas, como o espanhol e o mandarim, reflete a influência econômica e cultural da América Latina e da China. Em contraste, as línguas indígenas e outras, que são consideradas minoritárias, enfrentam muitos desafios para receberem o seu devido valor e manterem o seu uso. Calvé afirma que as relações de poder global influenciam quais línguas são vistas como valiosas, como preciosas e merecedoras de investimento. As políticas de ensino de línguas e essa expansão de mercado são fundamentais para a valorização da diversidade e também para a preservação dos indivíduos para o mercado de trabalho globalizado. No Brasil, diversas leis e diretrizes estabelecem as bases para essas políticas, promovendo o ensino de línguas estrangeiras e a preservação ou manutenção, não é, das línguas minorizadas. Então, concluindo esta primeira unidade, as políticas de ensino de línguas e a expansão do mercado linguístico refletem necessidades globais e especificidades locais. A globalização, então, favorece línguas globais como o inglês, como nós vimos, o mandarim e também o espanhol, enquanto línguas minoritárias, como as centenas de línguas faladas, por exemplo, na África e no Brasil, enfrentam desafios para sua manutenção, não é? Então, as iniciativas, tanto bilíngues quanto multilíngues, tanto no Brasil quanto no exterior, revelam uma importância de políticas que precisam ser sociais, precisam ser inclusivas. E instituições privadas e plataformas digitais,
elas ajudam nesse processo de democratização, tornando o acesso ao aprendizado de línguas mais acessível. Então, as políticas públicas são essenciais para a valorização das línguas e construção de uma sociedade mais justa. Então, é preciso reconhecer as dinâmicas de poder para que haja uma distribuição equitativa de recursos linguísticos. Então, as políticas equilibradas e as práticas educacionais inclusivas são fundamentais para promover o que chamamos de justiça social, né? Principalmente no mundo que está hoje globalizado. Dando continuidade ao módulo Políticas Linguísticas e Ativismo, nós temos a unidade 2, Minorias Linguísticas, Direitos Linguísticos e Ativismo. As minorias linguísticas, elas são grupos de indivíduos que falam uma língua diferente da língua dominante, ou também da oficial de uma determinada região ou país. Essas línguas, elas podem incluir idiomas de comunidades indígenas, línguas de imigrantes e línguas de sinais utilizadas por pessoas surdas. As minorias linguísticas frequentemente enfrentam desafios para preservar e promover suas línguas, especialmente em contextos nos quais as políticas sociolinguísticas e educacionais favorecem apenas as línguas dominantes, ou seja, as línguas majoritárias. Segundo Calvé, as minorias linguísticas são formadas por comunidades que, por razões históricas, culturais ou também políticas, mantêm suas línguas diferentes daquelas que são promovidas pelos estados nacionais. Essas comunidades possuem uma herança cultural e uma herança linguística que são únicas, que são essenciais para a diversidade cultural global. A Unesco destaca que cada língua carrega uma visão de mundo própria e única, e a perda de uma língua significa a perda de uma parte inestimável da cultura humana. Portanto, proteger as línguas minoritárias é uma forma de proteger o patrimônio cultural e material da humanidade. No Brasil, as minorias linguísticas incluem as comunidades indígenas, que falam cerca de 200 línguas diferentes, além de comunidades de imigrantes e a comunidade surda, que utiliza a língua brasileira de sinais, que é chamada de Libras. A Constituição Federal de 1988 reconhece a importância de proteger as línguas, garantindo a essas comunidades, o direito de manter suas tradições linguísticas e culturais. As políticas públicas que são voltadas, para as minorias linguísticas são fundamentais para promover inclusão e equidade. Banho argumenta que é necessário desenvolver políticas linguísticas que reconheçam e valorizem as línguas minoritárias, assegurando o seu uso nos sistemas educacionais e também nos serviços públicos. Essas políticas, portanto, ajudam a garantir que as minorias linguísticas possam participar plenamente da vida social, econômica e cultural do país. A Biblioteca de Pesquisa Juan de Córdoba mantém uma campanha permanente de divulgação sobre a diversidade linguística e a igualdade linguística em Oaxaca, no México. A campanha Todos se chamam línguas é promovida pela Biblioteca de Pesquisa Juan de Córdoba, que visa promover a erradicação do uso depreciativo do termo dialeto para nomear as línguas indígenas. Os direitos linguísticos, eu preciso dizer que são uma categoria dos direitos humanos, que garantem a indivíduos e comunidades o direito de usar, preservar e desenvolver sua língua em diferentes esferas da vida. Esses direitos incluem o acesso à educação na sua língua materna, o uso de línguas minoritárias em serviços públicos e a proteção contra o que tem sido chamado de discriminação linguística. A importância dos direitos linguísticos reside na preservação da diversidade cultural e na promoção da inclusão social. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que foi proclamada em Barcelona em 1996, é um dos documentos fundamentais que reconhecem esses direitos. Conforme a declaração, toda comunidade linguística tem o direito de organizar e administrar seus próprios recursos para garantir a sobrevivência e também, o que é muito importante,
a transmissão de sua língua. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconhece a importância dos direitos linguísticos ao assegurar a preservação das línguas indígenas e garantir que essas comunidades tenham o direito de manter suas tradições e culturas. Além disso, nós temos também a Lei de 2002, a Lei número 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão, promovendo, então, a inclusão social da comunidade surda. Continuando, então, embora a gente tenha aí a implementação dos direitos linguísticos, há ainda muitos desafios, especialmente nos contextos em que as políticas governamentais favorecem as línguas majoritárias. Calvé sempre fala que as políticas linguísticas elas refletem as dinâmicas de poder e de hegemonia cultural. Então, é fundamental que as políticas sejam desenvolvidas de maneira a promover a inclusão linguística e também cultural. Um exemplo de sucesso na promoção dos direitos linguísticos é a política de cooficialização das línguas na Espanha. Então, nós temos o catalão, o basco e o galego, eles têm direitos garantidos por leis regionais, que asseguram o seu uso na educação e na administração pública. Essas políticas, elas demonstram que é possível, sim, criar um ambiente inclusivo para que as línguas sejam valorizadas e preservadas. Afinal, as línguas são faladas por pessoas e nós precisamos reconhecer que essas pessoas possuem seus valores que são culturais. Os direitos linguísticos, portanto, eles são uma categoria dos direitos humanos, que asseguram a indivíduos e comunidades o direito de usar, preservar e desenvolver sua língua. Esses direitos, eles servem para promover a inclusão social, a diversidade cultural e a igualdade de oportunidades, né? Garantindo que todas as línguas sejam respeitadas e valorizadas. Portanto, as crianças, elas têm o direito de receber instrução na sua língua materna, especialmente nos primeiros anos de escolaridade, para garantir uma melhor compreensão e ter mais sucesso escolar. A Unesco, ela enfatiza que cada língua carrega uma visão de mundo própria e única, e a perda de uma língua, ela significa a perda de uma parte inestimável da cultura humana. A Nova Zelândia também possui um exemplo notável de como os direitos linguísticos podem ser implementados e promovidos com sucesso. Espero que vocês já tenham ouvido falar, né, sobre o movimento do povo Maori. Então, existe um movimento de revitalização do Maori, que é uma língua indígena da Nova Zelândia. Essa revitalização ela está sendo feita por meio de programas de imersão linguística, rádio, televisão, em Maori, inclusão do Maori no currículo escolar, e por meio desse programa houve um aumento significativo no número de falantes desta língua. Esses esforços, eles são um exemplo de como as políticas, principalmente as educacionais, elas podem apoiar a preservação e manutenção de línguas minoritárias. Na Espanha, as políticas de cooficialização das línguas regionais, como o catalão, basco e o galego, são outro exemplo de sucesso. Essas línguas têm direitos garantidos por leis regionais, que asseguram seu uso na educação, na administração pública e nos meios de comunicação. Isto permite que as comunidades linguísticas nessas regiões mantenham suas línguas vivas em seu uso cotidiano, promovendo diversidade cultural. No Brasil, a Lei número 10.436, de 2002, reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. É, portanto, um marco significativo na promoção dos direitos linguísticos. Esta lei, ela garante à comunidade surda o direito de usar Libras em todas as esferas da vida, incluindo a educação e o acesso aos serviços públicos. A implementação desta lei representa um avanço importante na inclusão social das pessoas surdas. Então, apesar de todos esses avanços mencionados, a implementação dos direitos linguísticos, ela ainda enfrenta desafios. Em muitos países, as políticas governamentais ainda favorecem as línguas majoritárias, o que pode resultar na marginalização de outras línguas.
O ativismo linguístico, ele desempenha um papel muito importante na promoção dos direitos linguísticos. Os movimentos de revitalização linguística, como o que ocorre, né, com a língua maori na Nova Zelândia, demonstram que é possível reverter o processo de declínio linguístico por meio de políticas educacionais e culturais bem planejadas. Segundo Calvé, as políticas linguísticas muitas vezes refletem as dinâmicas de poder e hegemonia cultural, marginalizando as línguas minoritárias e dificultando a sua preservação. Bom, então, como nós vimos até aqui, existem algumas políticas que já estão dando certo, já estão funcionando, já estão trazendo resultados positivos. No entanto, a gente ainda tem desafios e obstáculos para enfrentar aqui no nosso país, né? Em muitos países, o que ocorre é que as políticas, elas favorecem muito mais as línguas majoritárias, né? Isso pode resultar numa perda gradual dessas línguas e também o que chamamos de erosão de identidade. Portanto, é essencial que os governos adotem políticas que sejam inclusivas e que promovam a aprendizagem e o uso das línguas minoritárias em todas as esferas da vida. O Banho, ele já fala que a marginalização das línguas minoritárias é um reflexo das dinâmicas de poder. Então, nós precisamos estar atentos a isso. As minorias linguísticas, elas incluem as comunidades indígenas, os grupos de imigrantes e as comunidades surdas. No Brasil, por exemplo, as comunidades indígenas falam mais de 200 línguas diferentes, enquanto a língua brasileira de sinais é usada pela comunidade surda. Na Espanha, as línguas cooficiais, como o catalão, o basco e o galego, têm direitos linguísticos garantidos por leis regionais que asseguram o uso dessas línguas. Então, vamos agora conhecer um pouco mais de exemplos do ativismo linguístico no Brasil e no mundo. Nós temos o movimento de revitalização do Maori, da Nova Zelândia, que eu já falei. Temos também o Programa de Idiomas Sem Fronteiras, que é uma iniciativa do Ministério de Educação. No Paraguai, o Guarani é cooficial junto com o espanhol, né? E isso é um resultado de anos de ativismo. Nós temos também diversas campanhas e iniciativas que visam proteger e revitalizar as línguas indígenas no Canadá, incluindo, por exemplo, a criação de programas educacionais e promoção de políticas públicas que apoiam o uso dessas línguas. E eu preciso falar um pouco também sobre a década internacional das línguas indígenas. Esta foto que está aí, não é? São de indígenas que são brasileiros, do povo Terena, daqui de Mato Grosso do Sul, né? Então, eu estou aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o povo Terena vive, né, aqui no estado, possui algumas comunidades indígenas que falam tanto português quanto Terena. E essa é uma das fotos que fazem parte do acervo que está sendo criado agora no Brasil. Em 2022, iniciou-se um movimento muito importante para as línguas, que se chama a Década Internacional das Línguas Indígenas, que foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em resposta às demandas de ação, né, em prol do reconhecimento, da valorização e da manutenção das línguas indígenas, que foram apresentadas em 2019, que foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas. No México, foi criada a Declaração de Los Pinos, que institui os fundamentos para a elaboração de um plano de ação global para a década das línguas indígenas. E aí existe um princípio norteador dentro desta década, que é o lema Nada para nós sem nós. Em Paris, né, foi lançado um grupo de trabalho mundial da década internacional, no qual nós temos representantes brasileiros como a Altaci Cocama. No Brasil, nós temos alguns grupos de trabalho, né, que são divididos por regiões. Esses grupos de trabalho, eles foram constituídos por representantes e organizações indígenas. Nós temos, por exemplo, a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nós temos o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, nós temos Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, nós temos redes de pesquisadores indígenas de línguas ancestrais e também várias instituições governamentais e não governamentais, outras entidades indigenistas, científicas, universidades públicas como a UFMS, que oferece o curso de licenciatura intercultural indígena.
Então, nós podemos perceber que existe um movimento e que a luta pelos direitos linguísticos é uma luta pela justiça social. Então, garantir que todas as línguas e culturas sejam respeitadas e valorizadas é essencial para a construção de sociedades mais equitativas e harmoniosas. Com ativismo eficiente e implementação de políticas sociolinguísticas que sejam inclusivas, é possível. É possível promover a diversidade linguística e proteger as línguas antes que elas desapareçam. Então, para finalizar este módulo, eu gostaria de dizer que o ativismo linguístico, ele tem mostrado que é possível reverter o que tem sido chamado há anos de declínio das línguas, né? Construindo políticas educacionais bem planejadas. E que os programas de revitalização, como o que tem sido realizado pelo povo maori na Nova Zelândia, é um exemplo, é um bom exemplo de como é possível, sim. Então, a Década Internacional das Línguas Indígenas, que é promovida pela ONU, ela vai destacar essa importância de ações coordenadas. E não só isso, mas também de ações contínuas, porque a luta, ela é cotidiana. Então, resumindo, aqui para concluir, a valorização da diversidade linguística e a promoção de políticas sociolinguísticas são fundamentais para a construção dessa sociedade que precisamos deixar para nossas gerações futuras. Então, é necessário um compromisso por parte dos governos, das organizações nacionais e internacionais, da sociedade civil e também das grandes mídias, porque essas pessoas, essas instituições, elas contribuem para proporcionar informações reais do que tem acontecido no país e no mundo. Outra coisa que eu preciso enfatizar é a questão da tecnologia. Então, a tecnologia, ela desempenha um papel muito importante, porque quando temos acesso a tecnologias, nós podemos desenvolver um aprendizado mais flexível e acessível. Então, a criação de conteúdo digital em línguas minoritárias, né, aplicativos, sites, redes sociais, divulgação de livros, música, artesanatos, arte indígena, tudo isso dá mais visibilidade e proporciona um melhor conhecimento a respeito desses povos, a respeito dessas línguas que fazem parte da nossa herança cultural, mas que também estão presentes hoje, aqui, nesse mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Então, é muito importante que haja uma sensibilização da sociedade sobre a importância de termos várias línguas, porque o ser humano é complexo, né? Então, essas campanhas de conscientização e eventos culturais, eles ajudam a promover o respeito e a valorização de todas as línguas. Então, a colaboração entre instituições governamentais e não governamentais precisam desenvolver políticas eficazes. As políticas sociolinguísticas, elas devem ser vistas como uma prioridade estratégica. Estratégica porque é necessário que haja essa promoção da justiça social. O reconhecimento e a valorização das línguas minoritárias são essenciais para a construção de sociedades mais justas, mais inclusivas e mais equitativas. E quando a gente garante que todas as línguas tenham espaço e valor, estamos também garantindo que todas as culturas possam se desenvolver, possam florescer e contribuir para o patrimônio global da humanidade. Então, a continuidade e o fortalecimento das políticas públicas de ensino de línguas e do ativismo linguístico são fundamentais para alcançar esses objetivos, promovendo um futuro no qual a diversidade linguística seja verdadeiramente respeitada pelo que ela é, ou seja, ela é humana. Eu gostaria de aproveitar, né, e divulgar também que o primeiro encontro nacional da Década Internacional das Línguas Indígenas foi realizado em Manaus. Agora, o segundo encontro, ele vai ser realizado aqui, em Mato Grosso do Sul, na aldeia Buriti, que fica na cidade de Dois Irmãos do Buriti. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês aqui, um pouco sobre esse evento, né? Porque diferente de tudo que já aconteceu,
esse evento, ele não vai ser realizado em uma instituição. Então, ele vai ser realizado no chão de um território indígena, pela primeira vez. Então, estamos numa expectativa muito grande para essa segunda reunião nacional. E o tema é o seguinte: o tema escolhido da segunda reunião anual da Década Internacional das Línguas Indígenas é No chão do território, a língua espírito refloresta mentes. Esse tema, ele reflete a importância que os povos indígenas estejam conectados com o seu território por meio de cordão umbilical. Então, o espírito da língua, pelo qual os ancestrais estão presentes com todos os seus saberes, conectados com seus territórios e que fazem os povos indígenas respeitarem o próprio chão que pisam, não é? Essa conexão entre língua, povo e território permite falar da sua língua fazendo uma mensagem chegar ao coração e ao entendimento, e assim chegar ao seu verdadeiro propósito, que é reflorestar as mentes humanas, seja ela nas línguas indígenas de sinais, nas línguas indígenas orais ou no português, que é falado pelos indígenas. Então, todas as atividades propostas para este evento estão dentro desta temática. E eu encerro por aqui. Eu tenho aqui as referências que foram utilizadas e o licenciamento. Muito obrigada.